Bom dia, tudo bem com vocês? Vídeo novo no ar. Hoje eu vou contar pra vocês 15 coisas que vocês precisam saber sobre o Japão, né? Pra quem tá vindo pra cá ou só por curiosidade também. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Japão é a carga horária. Eu lembro que muitos se falavam que no Japão se trabalha muito, no Japão são 12 horas diárias de trabalho. Na verdade não é bem assim que funciona. Assim como no Brasil, aqui no Japão também são 8 horas diárias de trabalho, a carga horária é normal para os japoneses e para os estrangeiros. A diferença é que aqui no Japão existe muita hora extra, principalmente para quem é estrangeiro. Por exemplo, o nosso primeiro emprego que nós estávamos, né, quando nós chegamos, era de 12 horas. Nossa, tá fazendo barulho no meu celular. Desligar o Wi-Fi, gente, peraí. Desde a nossa entrevista no Brasil, foi deixado claro que seriam 3 horas de Zangyo, que é 3 horas extras diárias, que seriam praticamente 12 horas dentro da empresa. Que seria, a gente entrava 15 para 8 da manhã e saía 15 para 8 da noite. Nós ficaríamos essas 12 horas dentro da empresa. Onde, na verdade, não são 12 horas efetivamente trabalhadas. Por quê? Você tem os intervalos a cada 2 horas e 45 minutos no almoço. Então, somando um total trabalhado, se eu não me engano, são 10 horas a 10 horas e meia trabalhada. Então, não são 12 horas. É claro que a gente tem a mania de falar que a gente trabalha 12 horas porque nós ficamos 12 horas dentro da empresa e fora de casa. E tem muitas empresas também que você chega a fazer mais de 3 horas extras por dia. Já fiquei sabendo de amigas que trabalharam em empresas que fazem 5 horas de Zangyo todos os dias. Então, sim, existe essa oportunidade. Principalmente para os estrangeiros, sim, geralmente os empregos para estrangeiros são com a carga horária bem puxada. Se bem que quando você faz a entrevista, principalmente agora que nós mudamos, né, estávamos procurando emprego, todas as empreiteiras falavam que não garantiam o Zangyo. Porque elas não podem falar que sim, vai ter 2 horas por dia, 3 horas por dia, porque se não tiver, você vai cobrar isso deles. Então eles falam que não garantem o Zangyo. Então só para vocês saberem, sim, a carga horária, dependendo do trabalho que você for entrar, vai ser bem puxado e não é aquela questão de que você é obrigado a fazer. Na verdade, você não é obrigado. Por lei, eles não podem obrigar que você faça tantas horas de Zangyo. Mas a empresa, ela conta com você nessas 2 horas diárias, 3 horas diárias. Eu acho que se no começo for falado que, olha, todos os dias são tantas horas de Zangyo e você concordou, tudo bem. Mas a partir do momento que na entrevista eles falaram que não tem Zangyo todo dia, às vezes tem, às vezes não tem, então aí fica um pouco complicado eles quererem cobrar isso de você, né, todos os dias. Então é isso, a parte da carga horária. Aqui no Japão, se você não trabalha, você não ganha. Não é como no Brasil que o atestado médico abona a sua falta. Não, aqui no Japão, se você não trabalha, você não ganha. Compensação de horas, eu nunca fiquei sabendo de ter essa compensação, como existe em algumas empresas no Brasil. Nos feriados, se você não trabalha, também você não ganha. Por exemplo, no mês de julho, nós tivemos um feriado numa segunda-feira. Então, nós não trabalhamos. Aí, esse dia, nós não recebemos. Como nós ganhamos por hora, então, se a gente não trabalha, a gente não recebe. Agora, em agosto, tem o feriadão, que eles falam, de uma semana. Então, essa uma semana, esses 5 dias, a gente não recebe. Ou seja, a gente fica 5 dias passeando, gastando, e o mês que vem? O salário vai vir, ó, pequenininho, assim. É assim que funciona. Aqui, se você não trabalha, seja por afastamento de doença, aí, dependendo da quantidade de dias que você precisar ficar afastado, pode ser que o Shakai Hoken você consiga esse afastamento. Agora, se você não paga o Shakai Hoken, aí fica um pouco difícil, você fica sem assistência nenhuma. Falando do Shakai Hoken, a terceira coisa que você precisa saber, todo mundo vive perguntando sobre a saúde pública no Japão.
Não, no Japão não existe saúde pública, não. Tudo é pago. Hospital, remédio, ambulância, tudo que você precisar, exames, internação, cirurgias, tudo é pago particular. Então aqui não tem o SUS, não tem saúde pública. Se você ficar doente, você vai precisar desembolsar uma grana. Por isso que é importante ter o Shakai Hoken, que hoje é obrigatório pagar o Shakai Hoken ou o Kokumin Hoken, que é pela prefeitura. É muito importante que você faça o Shakai Hoken, exija isso da sua empresa, da sua empreiteira, porque é um item obrigatório. Algumas empresas falam que não é obrigatório, mas é sim, tanto é que recentemente chegou, parece que faz alguns anos, uns 2, 3 anos, que começou a ser obrigatório efetivamente. Mas algumas pessoas não pagaram isso, porque a empreiteira falou que não era obrigatório, não precisava pagar. E essas pessoas deixaram de pagar e agora veio essa cobrança desses 2 anos, 1 ano, que essas pessoas ficaram sem pagar. Então, nunca fique sem o Shakai Hoken, porque você pode precisar dele tanto para a saúde, porque fica muito barato, não fica tão caro quanto se você fosse pagar integral. O Shakai Hoken também é a questão da aposentadoria, que é muito importante, que tem aquele acordo Brasil e Japão para aposentar, que vale o tempo de contribuição que você tem aqui no Japão, vale para o Brasil. Então não deixem de pagar o Shakai Hoken. Quarta coisa que você precisa saber é que sim, casais podem trabalhar em turnos invertidos, turnos diferentes. Essa foi uma dificuldade que a maioria dos casais enfrentaram agora quando acabou o nosso serviço lá, que a gente começou a fazer entrevista e tudo mais. E a maioria das empreiteiras, elas falam que não garantem que o casal caia no mesmo turno. Ou seja, eu posso estar de dia, meu esposo pode estar à noite, ou então, ao invés de você fazer Nikotai, né, que são 2 turnos, você pode fazer 3 turnos também, e eles não garantem isso. Algumas empreiteiras têm vagas, algumas empresas aceitam casais e aceitam deixá-los no mesmo turno. Talvez você não trabalhe na mesma seção, mas na mesma fábrica e no mesmo horário. Isso é muito comum acontecer. Fique ciente disso. Se você é um tipo de pessoa que não gosta de ficar muito separado, assim, é um pouco complicado, porque 90% dos empregos, eles não vão garantir que você e seu esposo fiquem juntos. Eu acho assim, pensa que é algo temporário, que não é para sempre e que isso vai ser um período curto, aí você consegue. Eu e Paixão, eu só faço Hiro, né? Hiro é quando você trabalha só de dia. Paixão faz Hiro e Yakin. Yakin é à noite, ele faz o Nikotai, ele inverte os 2 turnos. Então, sempre uma semana a gente tá junto, a outra semana nós estamos Hantai, que eles chamam, que é ao contrário. E mesmo assim, como onde eu trabalho é só Teide, que eu só trabalho até as 5 horas da tarde, às 8 horas diária, eu consigo ver ele, eu consigo ficar um tempinho com ele ainda. E de manhã, quando eu saio, às vezes ele já tá chegando, a gente consegue se ver. Mas tem dias que ele tem que fazer Zangyo, a hora extra, a gente não consegue se ver de manhã ou à tarde. Ou se eu precisar ficar para fazer a hora extra, aí eu não vejo ele. Mas não tem problema, porque é algo temporário. A gente tem que pensar que a gente tem nossos objetivos e que isso é algo temporário. É uma semana só que a gente fica ao contrário, Hantai. Então na próxima a gente vai estar junto, no final de semana a gente vai folgar junto. Tem isso também. Essa questão da folga foi boa. Às vezes nem a folga do casal não casa. Porque nem sempre as pessoas, quando a pessoa faz aquele 5-2, 4-2, às vezes não é sempre que a folga cai de sábado e domingo. E aí também tem essa questão da folga do casal não ficar junto. É um pouco complicado também. Então você, sim, corre o risco disso acontecer com você. A quinta coisa que você precisa saber é sobre a tecnologia. Muito se fala que o Japão é um país de primeiro mundo, tecnologia de ponta, mas não, você não vai trabalhar nessa tecnologia toda, não. Você vai ver o maquinário, assim como tem nas fábricas no Brasil, também tem aqui,
como o torno CNC, os robôs. Eu acho que a única coisa mais tecnológica, assim, que pode ser que você trabalhe mais, seja os robôs. Que foi a única coisa que eu já vi, assim, que foi mais, assim, pá, mais novo, né? Questão da automação, robótica. Mas não, tem muito maquinário antigo, obsoleto, de anos-luz atrás, que as indústrias, elas utilizam. E tem muita máquina feita também sob medida. É engraçado porque em uma empresa, sabe como que você pode acionar a sua máquina que você trabalha? Pois é, eu nunca pensei nisso. Sim, você pode acionar a máquina que você trabalha com um controle remoto. Controle remoto? Não, não é controle remoto. Você pode acionar a sua máquina com um controle do Super Nintendo. Sim, eu achei muito criativo quando eu vi isso na empresa. Nunca imaginei que eu pudesse trabalhar em um local onde, para startar a máquina, é só apertar um desses botões aqui, para mim poder startar ela. Eu achei muito criativo. É uma solução barata, né, se você parar pra pensar, porque na verdade esses controles, eles não são originais da Nintendo. Eles são daqueles paralelos que imita certinho, ó, tá vendo? Então, eu achei muito criativo isso daqui. Só que é aquilo, né? O pessoal fica muito que... Ai, Japão tem muita tecnologia, isso e aquilo, que não sei o que tem. Mas quando você vai trabalhar na fábrica, principalmente em autopeças eletrônicos, não é tudo de primeiro mundo, não é muito tecnológico. Nada que não exista aí no Brasil. Sim, tem aqui, e até é engraçado, às vezes você vê um maquinário assim bem antigo, tipo de quando começou a rodar a linha, a máquina está lá ainda, sim, você encontra ela ali. Então essa é a parte da tecnologia, que não, você não vai trabalhar com painéis de LED e tudo mais, com aquele computador mais top, não. A gente que é estrangeiro não temos acesso a esse tipo de coisa nas linhas de produção, então não fique triste com isso. Sexta coisa que você precisa saber é que aqui no Japão, sim, tem muitos estrangeiros e não é só brasileiro. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça só tinha estrangeiro, a maior parte brasileiro, filipino, né, que eu lembro de quando era criança, e peruano. Mas não, aqui no Japão tem muito mais do que brasileiro, filipinos e peruanos. Você encontra também iranianos, chineses, tailandeses, gente da Ásia inteira você encontra aqui, do Oriente Médio também. Tem muito estrangeiro, gente. Não pense que são só brasileiros. É claro que cada nacionalidade vai ter a sua fama, não é mesmo? Afinal de contas, infelizmente, nós brasileiros temos aquela fama horrorosa de ladrão, de briguento, mas existem muitas outras nacionalidades aqui. Muitos estrangeiros de vários países, então não tem só brasileiro aqui. Sétima coisa que você precisa saber é que o Japão tem o clima, as 4 estações muito bem definidas. Então, o clima acaba sendo sempre ao extremo. Gente, sério, nós estamos no verão e é insuportável, é muito mais calor do que no Brasil. Dentro de casa chega a fazer 35 graus, gente, sério, é muito quente. Eu passo muito mais calor aqui do que eu passava no Brasil. E a mesma coisa para o inverno. O inverno também é o outro extremo, que é abaixo de zero, é muito frio. Porém, no calor, as roupas aqui, elas são próprias para isso. Então, nem adianta você querer trazer o seu casaquinho do Brasil, porque ele não vai te esquentar. Traga uma verba para você poder comprar aqui no Japão as suas roupas de frio, porque sério, no frio é muito frio e você precisa ter as roupas adequadas, as calças, você precisa ter aquecedor dentro de casa para você não passar aquele frio. Eu tava esperando muito mais frio, mas ano passado a gente passou assim de boa o frio, nós compramos roupas de frio, tudo certinho, então eu não senti frio não, falar que eu passei frio, não passei não. Eu tô passando muito calor, eu e Paixão aqui estamos derretendo, enquanto vocês aí no Brasil estão passando por um inverno bem rigoroso, né? Mas aqui é sempre ao extremo, ou é muito calor ou é muito frio, sim. Você precisa saber disso. Oitava coisa que você precisa saber é que sim, que não, na verdade. Você precisa saber que japonês não come sushi e sashimi todos os dias. Não, eles não comem.
todos os dias. Eles comem outras coisas, comidas quentes, como por exemplo o misoshiro, o lamen, o tofu. Eles gostam muito, gente, sabe do quê? Eles amam as franquias americanas, tipo steakhouse, eles amam churrasco, eles amam carne vermelha, eles amam churrasco. Eles gostam também muito de hambaga, né, que é o hambúrguer, eles adoram ir nesses restaurantes que tem hambúrguer, steakhouse, eles gostam. Eles amam muito, sabe o que? Uma coisa que eu não gosto, só que eu nunca provei. Bom, é o curry, que é o curry, né, aquele molho indiano, tem um cheiro muito estranho, eles adoram. E misoshiro também. Mas não, eles não comem sushi, sashimi todos os dias, então você provavelmente também não vai comer sushi, sashimi todos os dias, ou frutos do mar. Muitas pessoas perguntaram pra gente quando a gente vem pra cá, nossa, mas você não come peixe, você é alérgica a frutos do mar, o que você vai comer no Japão? A mesma coisa que eu comia no Brasil, né, gente? Sim, aqui tem tudo que tem no Brasil, é claro, não 100%, mas uma boa parte. Tem mercados brasileiros que importam pra cá, mas tem muita coisa que tem no Brasil. Até mandioca, que eu lembro quando eu era criança que eu não achava, minha mãe e meu pai não achavam, né, fácil, mas os brasileiros, eles acabam plantando uma pequena hortinha por aí e eles vendem rúcula, alface, couve. Eles vendem no mercado japonês, você também encontra alface, couve não, mas a rúcula de vez em quando você encontra. E sim, as mesmas coisas que a gente comia no Brasil, nós comemos aqui. Tem coxinha também, tem coxinha. Então não, os japoneses não vivem de sushi e sashimi. A nona coisa que você precisa saber é que a forma da escrita, ela muda, tanto das letras quanto dos números. Eu estranhei muito quando eu cheguei, porque tudo que você vai escrever aqui no Japão, você vai ter que escrever em letra de forma. Eu odeio escrever em letra de forma, porque a letra de mão os japoneses não entendem. Até os brasileiros não entendem muito bem. Então, a forma que você escreve, você vai ter que se adaptar a escrever tudo em letra de forma. E os números é muito engraçado, porque os números aqui, eles mudam. Por exemplo, para você fazer o 7, eu tenho mania de cortar o 7, que é assim, né? Você faz o 7 assim. Aí eu corto o 7. Aqui no Japão você não pode cortar o 7, você tem que fazer o 7 só assim, ó. 7 sem cortar, você não pode cortar o 7. O 4, eu tenho mania de fazer o 4 assim, ó. Aberto, em cima, tá vendo? Ele é aberto. Eles não entendem. Não sei o que acontece. Você tem que fazer o 4 fechado em cima. Sabe? Nem sei fazer, ó. Assim. Porque senão eles não entendem o seu 4. Qual número que muda mais? Ah, o 2. Peraí, deixa eu apagar aqui minha luzinha. O 2 também muda. Eu tenho mania de fazer o 2 assim, ó. Vendo? O 2. Assim eles não entendem, não sabem que é um 2. Aí você tem que fazer o 2 assim, ó. Para eles poderem entender. Tá vendo? Não pode ter aquela perninha, aquela voltinha embaixo, porque eles não entendem. Ah, o 1 também, ó. O número 1, se eu não me engano, você tem que fazer só assim. O número 1, pelo menos no Brasil, eu faço assim, ó. Número 1, a gente faz assim no Brasil. Se você fizer assim, ele não vai entender que isso aqui é um 1. Você tem que fazer o 1 só assim, para eles poderem entender. Senão eles não entendem que isso é o número 1. Outra coisa também, uma letra que muda, que eles não entendem, é o Z. O Z a gente também corta assim. Eu pelo menos corto o Z. Eles não entendem. O Z, você tem que fazer ele assim, ó. Sem cortar também, porque eles não entendem que é a letra Z. Então isso muda um pouquinho, tanto quanto estranho, principalmente os números, não é mesmo? A gente pensa que os números são os mesmos no mundo inteiro, eles são. Porém, a forma de escrever muda um pouquinho. Eles não entendem. Então é importante você saber e já ir treinando para quem quer vir para cá. Vai treinando a letrinha de forma,
pra sair bonitinha, porque a minha, gente, é um regaço. Eu odeio escrever letra de forma, mas eu tive que me adaptar, né? Não tenho o que fazer. A 10ª coisa que você precisa saber é sobre a segurança, principalmente a segurança no trabalho. Sim, não é como no Brasil, que é tão rigorosa. Por exemplo, uma coisa que eu estranhei muito é que se você usa óculos, que nem, por exemplo, eu uso óculos, ó, tá vendo meu óculos aqui? Eu uso óculos. Esse óculos meu, se eu uso um óculos de grau, eu não preciso usar o óculos de proteção. Sabe aquele de acrílico normal? Que eu tenho aqui, mas não sei onde tá agora. Se eu uso o óculos, eu não preciso usar aquele sobreposto, porque no Brasil, quem usa óculos de grau precisa usar o sobreposto em cima dele. Aqui no Japão não, se você usa o óculos de grau, você não precisa, você não é obrigado a usar o sobreposto. Eu achei tão estranho, a menos que você trabalhe, por exemplo, com um torno, aí tem que ser aquele todo fechadinho, aí tudo bem. Mas se você trabalha numa linha de produção que não precise, não mexa com cavacos, né, com coisa que pode furar o seu olho, eles não exigem, pode ser esse óculos mesmos. Mas no Brasil, exige, não é mesmo? Então, a segurança aqui... Deixa eu tirar o óculos, tá, gente? A segurança na área da indústria mesmo é bem falha. As máquinas, elas até têm o sensor de mão, tudo mais, né? Porque tem a norma de segurança do trabalho também aqui. Mas não é como no Brasil. Já ouvi falar de pessoas que perderam um pedaço do dedo e tudo mais. A imprensa dizem que é muito perigoso você se machucar, tudo mais. Então a segurança do trabalho aqui, a gente andou vendo que é um pouco, pelo menos nas linhas que trabalham os estrangeiros, tudo mais, não é muito seguro. Então tome cuidado, use os equipamentos de proteção certinho, porque se você não usar, vai prejudicar você mesmo. Então a segurança dentro das indústrias, eu achei muito falha em relação a isso, sabe? É bem diferente. E não é como no Brasil, quer dizer, até né? Mas pra gente que é estrangeiro, a história muda um pouco. Já fiquei sabendo de que quando você sofre um acidente de trabalho aqui, não é como no Brasil, que a gente abre o CAT, piriri, pororó. Pelo menos nós que somos terceirizados, já me falaram que se você quiser alguma indenização, alguma coisa que seria de direito seu, pelo fato de ser um acidente de trabalho, você tem que entrar com um processo. Então é melhor que isso não aconteça, não é mesmo? É melhor você não se machucar, porque além do mais, aqui tudo é particular. Aí eu não sei como é que funciona, eu vou me informar certinho e eu conto pra vocês. No caso de acidente de trabalho, se você sofreu um acidente dentro da empresa e tudo mais, como que funcionam os custos e as despesas. Eu vou me informar e eu faço um vídeo pra vocês sobre isso, ok? 11ª é sobre a segurança, mas a segurança nas ruas, né? Como no Brasil, é claro, você pode andar normal na rua, que você não vai ser assaltado, você pode andar olhando o seu celular, que ninguém vai vir roubar o seu celular, mas não é uma segurança 100% como todos pensam. Ah, no Japão não existe assalto, no Japão não existe ladrão. Sim, gente, existe, só que é um número muito menor do que no Brasil. Mas existe, então mesmo assim tome cuidado. Eu já ouvi falar de muita gente que não tranca apartamento porque fala que é seguro, que não tem ladrão, vamos deixar tudo aberto, vamos deixar a janela aberta, deixar tudo. Mas não, tomem cuidado com isso, porque no Japão existem muitos estrangeiros, não só brasileiros, mas de outros países também, e os próprios japoneses em si. Então tome cuidado, não pense que porque o pessoal fala que aqui é seguro, que isso pode nunca acontecer com você. Aqui em Haiti, principalmente, como tem muito estrangeiro, eu já fiquei sabendo de histórias das minhas amigas sobre assalto, sobre roubarem carro de pessoas. Que o pessoal tem mania de sair do carro e ir no mercado ou no Combine, né, que é a loja de conveniência, deixa o carro lá com a chave ligado. Me contaram que andaram roubando há um tempo atrás carros assim também, porque a pessoa deixa aberta, né, confia, e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Então, tomem cuidado com isso, não é bem assim, ok? 12ª coisa que você precisa saber
é sobre o trânsito aqui do Japão. Muita gente fala, porque o trânsito no Japão é muito seguro. Mais uma vez, né? Falando em segurança, sempre é seguro no Japão, mas não é 100%. Então o pessoal sempre falava, porque o trânsito no Japão é muito seguro, é muito calmo, é muito difícil tirar carta lá, então o pessoal toma muito cuidado. E não é bem assim não, gente, sério. Se você ligar a TV, todos os dias acontecem N acidentes nas ruas e nas rodovias, é gente que é atropelada. Então não pense, não atravesse nunca a rua sem olhar dos dois lados, porque tem muita gente tapada aqui. E japa, viu, gente? Não é só estrangeiro que faz barbeiragem, não. Os japas fazem muita barbeiragem, já vi muito japa fazendo muita barbeiragem. Eu mesmo, quando eu for atravessar aqui na frente de casa, o sinal ele ficou verde pra mim, só que como eu tenho costume de olhar antes de atravessar, mesmo que o sinal esteja verde pra mim, como pedestre, eu olhei, no que eu olhei o carro passou quase em cima da minha unha do pé. Sério, se eu não tivesse olhado, eu tinha sido atropelada. Então, não pense que o trânsito no Japão é muito seguro, porque não é, gente. Infelizmente, não é. A 13ª coisa que você precisa saber é um pouco da cultura do Japão, dos japoneses. No caso das empresas, para quem quer vir trabalhar, é legal você estudar um pouquinho sobre 5S, que é uma filosofia de vida aqui do Japão, que são 5 sensos. Seiri, primeiro senso é o Seiri, que é o senso de utilização. O Seiton, que é o senso de ordenação. O Seisou, que é o senso de higiene e limpeza, o Seiketsu, que é o senso de saúde, e por último, o 5º senso é o Shitsuke, que é o senso de autodisciplina. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu explico um pouco melhor sobre o 5S para vocês. Eu faço um vídeo específico, eu preciso explicar direitinho os 5 sensos, como que funciona, bom? Mas é legal se você puder estudar, porque isso vem da filosofia de vida deles. E sim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o 5S aqui no Japão ele funciona e que os japoneses eles têm isso dentro de si. E é engraçado você ver os brasileiros que não têm isso, que não sabem sobre o 5S, não têm o hábito, essa filosofia de vida. A 14ª, ainda na área da cultura, é bom você saber que aqui no Japão você tem que carregar o seu lixo com você. Sim. Não sei se vocês já viram o vídeo de gestão ambiental que eu postei lá de Fukuroi ainda. Eu preciso fazer um daqui de Okazaki, eu vou fazer para vocês em breve. Mas a forma como nós descartamos os resíduos, a coleta seletiva, é bem diferente do que estamos acostumadas no Brasil. Então sim, você precisa saber um pouco sobre como funciona aqui, estuda um pouco aí no Brasil. A hora que você chegar, se informe para você não jogar o lixo errado, porque aqui se você jogar o lixo errado, você tem que pagar multa. Sim, eles mandam uma multa para você, mandam cartinha na sua casa falando que você não está descartando corretamente. Eu lembro que lá em Fukuroi deu um rolo, porque o pessoal do nosso Léo Palace tava jogando lixo onde não era para ser jogado, porque instruíram a gente que era para jogar no lugar. Só que os moradores de lá, eles não queriam que a gente jogasse lá, e deu mó rolo, mandou cartinha, aí mudaram o local que a gente teria que jogar o lixo, a gente passou a jogar no local certo. Então sim, é bom você aprender um pouco sobre a questão da coleta seletiva aqui no Japão, como que funciona, ok? A 15ª coisa que você precisa saber é que você precisa ser gentil. Os japoneses são muito gentis. E a gente, às vezes, brasileiro, vive na correria, anda no mundo da lua, às vezes não presta muita atenção na hora que tá andando, na hora de dar passagem para uma pessoa, tanto quando você tá de a pé, quanto dentro da empresa também. Sempre tá cumprimentando o pessoal, nunca passar desapercebido. Então, a gente tem que meio que se reeducar novamente, sabe? Sempre falar bom dia, boa tarde, tchau, bom descanso. Só que também tem aqueles japoneses que não estão nem aí também. São mal educados, quase passam em cima de você. Sim, isso existe aqui. Existe japonês que não gosta de estrangeiro, que não tá nem aí pro estrangeiro, ele quer mais é que você se lasque. Então você precisa saber que não é só flores aqui no Japão, que existem muitas pessoas, existem pessoas, né, na verdade, onde existem pessoas,
é complicado, é difícil. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é educada de uma maneira. Então, sim, existem os mesmos problemas entre pessoas que tem no Brasil, quando você trabalha em um local, também existe aqui no Japão. Tem aquela questão da rádio peão, tem aquelas fofoquinhas, aquelas panelinhas, é a mesma coisa, gente, não muda muita coisa. Mesma coisa que tem no Brasil, tem aqui. E sim, as pessoas aqui também, a gente sabe, né, o japonês ele tem essa fama de ser um povo frio, né? Não muito carinhoso, não demonstra afeto. Isso é verdade, sim. A grande maioria é, mas tem aqueles que são bonzinhos, que gostam, que conversam com você. Tem também, né? Existem os dois extremos. Mas como a maioria do povo japonês, eles são frios, são quietos, não gostam muito de falar, falam baixinhos. Então, você precisa saber que sim, que existem pessoas que são frias também. E os próprios brasileiros que estão aqui há muito tempo, sabe? Eles acabam... Aliás, nós ficamos muito parecidos com quem nós convivemos. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Porque sim, isso é verdade. E você percebe que os brasileiros que estão aqui há muito tempo, eles acabam ficando bem parecidos com os japoneses, já estão acostumados com a cultura. Porque assim... quando você está no trabalho, eles não gostam que você converse. Então, as pessoas que estão aqui há mais tempo, elas já estão acostumadas a trabalharem e não conversar. E você que está chegando agora, você gosta de conversar, você consegue conversar e trabalhar, ou não, né? Tem gente que não consegue, enfim. Mas, então, você vai ouvir muito das pessoas aqui, que você não pode conversar, que você tem que ficar quieto, você tem que trabalhar aqui às 12 horas, calado, tem que sair mudo e entrar calado dentro da empresa. Você vai ouvir assim, quando você quer conversar, quer fazer amizades, a pessoa vira pra você e fala: você está aqui para trabalhar ou para fazer amizades? Sim, nós escutamos muito isso aqui. Acaba sendo um pouco frio, né? Mas cada um tem um jeito de pensar. E sim, você vai encontrar pessoas de todos os estilos, de todas as... Como é que fala? Pessoas de várias personalidades, né? Diferentes, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas não tão boas. Então sim, você vai encontrar várias pessoas trabalhando aqui, você vai conhecer pessoas de vários países também. É interessante que você saiba lidar com isso. Quando você vai no médico, é meio que um choque, porque os médicos aqui, eles são muito frios. Eles têm uns que eles mal olham pra você, você quer explicar. No Brasil, o médico pergunta: o que você tem, né? O que te traz aqui? Aí você conta aquela história. Aqui não, o médico ele não quer saber da história, ele quer saber o que você tem, não o que te fez ter o que você tem. Você tem que ser objetivo, curto e grosso, é isso que ele espera de você. E se você começa a querer contar muita história, o tradutor for traduzir ao pé da letra tudo que você estiver falando, o médico fica nervoso e ele fala: mas não foi isso que eu perguntei. Só pra você responder com sim ou não. Tem ou não tem, sabe? Então, é bem fria essa parte, assim, humanas, né? Que nós costumamos dizer. A parte de relacionamento, a parte de humanas aqui é muito frio. Então, você precisa estar preparado psicologicamente para isso e aprender a lidar, ok? Então, eu acho que foi isso. As 15 dicas, 15 coisas que você precisava saber sobre o Japão. Se você já morou aqui no Japão, tá me vendo, deixa aqui nos comentários se isso aqui é real pra você também passou por isso, ou se tem mais alguma coisa que podemos acrescentar aqui, mais coisas importantes que eu esqueci de citar, porque assim, gente, tem muita coisa, tem muita informação, eu sou bombardeada de informação todos os dias e eu pretendo contar tudo isso pra vocês assim que possível. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem ver algum assunto específico dessas 15 coisas que vocês agora sabem sobre o Japão. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo!